Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a você a como fazer plots estilosos no R. Seus relatórios não serão a mesma coisa depois desse vídeo. Eu garanto que seu chefe vai até aumentar seu salário depois disso. Se segura aí na cadeira, hein? Fala, aliens! Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula do seu curso de R. Eu sou o Marcos Ribeiro e esse é o Alien Economista. Então, aliens, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a fazer plots incríveis no R. Depois que você ver esse vídeo, seus relatórios e trabalhos da faculdade nunca mais serão os mesmos. Eu garanto que seu chefe vai até aumentar seu salário depois disso. Então, aqui o que você vai aprender é a criar e manipular gráficos. Primeiro, vamos começar com os gráficos de linha e vamos fazer scatter plots e histogramas. E para quem ficar até o final do vídeo, eu vou dar uma dica bônus sobre como melhorar o X-Label e o Y-Label. Se quiser saber, tem que assistir o vídeo. Então, já metralha o like aí, já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seu amigo, hein? Não se esqueça, seu amigo, você já sabe, né? Vai te odiar se você não compartilhar esse vídeo com ele. Bora lá pro R? Para fazer plots no R, a gente utiliza a função plot. Dentro dessa função plot, tem vários parâmetros que a gente pode passar. Aqui, a gente tem primeiro o parâmetro x, que é a variável que vai ficar no eixo x do nosso plot, e tem a variável y, adivinhem só, que vai ficar no eixo y. E aqui a gente tem vários outros parâmetros, xlab, main, sex, lwd, dentre outros. Então, primeiro aqui a gente tem os parâmetros de descrição, que são os parâmetros que vai descrever o seu gráfico. Então, os principais são esses quatro aqui que estão na sua tela. Primeiro, o main, que é o título do seu gráfico, o sub, que é o subtítulo do gráfico, o xlabel, que é o título do eixo x, e o y-label, o título do eixo y. A gente também tem os parâmetros de aparência. A gente tem o sex, que é o tamanho da forma. Não se preocupe, eu vou mostrar o que é na próxima tela. A gente tem o LWD, que é a largura da linha, no caso que você esteja fazendo algum gráfico de linha. A gente tem o col, que é as cores da sua linha ou dos seus pontos de dispersão ou do seu histograma. A gente tem o LTY, que é o tipo da linha que vai ter no seu gráfico, se ela vai ser pontilhada, tracejada, etc. A gente tem o PCH, que vai ser a forma do marcador, se ele vai ser um triângulo, se ele vai ser um quadrado, um ponto, dentre outras coisas. E a gente tem o type, que é o link entre os pontos. Na próxima tela aqui vai ficar mais claro. Nessa tela aí, os parâmetros de aparência do gráfico ficam mais claros. Então, primeiro aqui a gente tem o LWD, que se refere à espessura da linha do gráfico, ou seja, quanto maior o LWD, maior será a espessura da linha do seu gráfico. A gente tem o type aqui, que refere ao tipo do gráfico, ou seja, se vai ser de pontos, se vai ser de linha, ou se vai ser ambos, ou se vai ser sobreposto aqui, os pontos sobrepostos por uma linha. A gente tem o LTY, que se refere ao tipo de linha, ou seja, o 1 aqui é uma linha normal, o 2 aqui vai ser uma linha tracejada, o 3 uma linha pontilhada, o 4 um ponto e um traço aqui, e assim por diante. O sex com C se refere ao tamanho dos pontos. Esse parâmetro é utilizado somente nos gráficos de dispersão. Então, quanto menor o sex, menor vai ser o ponto. Quanto maior o sex, maior vai ser o ponto. O col aqui se refere às cores do seu gráfico. Então, a gente tem que 1 vai ser preto, o 2 vai ser vermelho, o 3 vai ser verde, o azul vai ser o 4 e assim por diante. Esse parâmetro tanto pode ser um número quanto o nome da cor. Se a gente colocar lá col igual a 1 ou col igual a black, vai funcionar do mesmo jeito. E o PCH se refere à forma do marcador. Ou seja, se esse marcador vai ser um círculo, um triângulo, uma cruzinha, um xizinho, ou aqui, no caso aqui, um quadrado
fechado, uma bolinha, um triângulo fechado e assim por diante. Aqui no R, as coisas que eu falei no bloco anterior vão ficar muito mais claras. Então, para fazer o plot, primeiro eu vou criar um objeto X, que vai ser uma sequência, que vai de -5 até 5, pulando de 0.1 em 0.1. Na primeira aula desse curso, eu falei sobre como se cria vetores e sequências. Quem não assistiu, sugiro que assista. Eu estou deixando o link aí no card desse vídeo. Então, feito isso aqui, eu vou dar o Ctrl Enter para criar o nosso objeto aí. Certo? Feito isso, eu vou fazer um plot. Então, para plotar, eu vou utilizar o comando plot. E aí, no eixo X, eu vou plotar a nossa variável X. E no eixo Y, eu vou plotar o X ao quadrado. E aqui, eu vou fazer com que esse plot seja um gráfico de linha. Então, eu vou colocar type igual, abrir e fechar aspas, e L aqui dentro. E dar o Ctrl Enter. Note aqui no canto inferior direito que ele já me fez um gráfico aqui. Só que esse gráfico não está legal ainda, a gente precisa melhorar o aspecto dele. Então, eu vou mudar primeiro a cor, utilizando o call. Vou colocar aqui igual a blue. Eu vou mudar também a espessura da linha. Eu vou colocar LWD igual a 3. E aqui eu vou mudar também o XLab. Eu vou colocar igual a eixo X. E o YLab eu vou colocar igual a eixo Y. E aqui eu vou colocar o título também. Vou colocar main igual plot do alien. E aqui eu vou dar o Ctrl Enter. E aqui está o nosso gráfico. Note que ele melhorou bastante. A linha está com uma espessura melhor, está com cor. Os eixos têm nome, o nosso gráfico tem um título. Já melhorou bastante. Frequentemente, quando a gente trabalha com gráficos, a gente quer colocar linhas horizontais, linhas verticais ou até mesmo segmentos de reta no nosso gráfico. Para fazer isso, a gente utiliza um comando chamado abeline para colocar linhas verticais e horizontais. Então, se eu quiser uma linha vertical no ponto 4, então eu coloco aqui V igual a 4. E aí eu vou querer que essa linha tenha a cor azul, então eu vou colocar col igual a blue. E eu vou querer que essa linha tenha uma espessura de 3, então LWD igual a 3. E eu quero que o tipo de linha seja igual a 2, então eu vou colocar LTY igual a 2 e vou dar o Ctrl Enter. Note aqui no canto inferior direito que apareceu no nosso gráfico aqui uma linha tracejada no ponto 4 aqui. Se eu quiser uma linha horizontal no ponto 10, então basta utilizar novamente o comando abeline. E aqui eu coloco H igual a 10. E aí eu vou querer que essa linha tenha uma cor vermelha. Coloco col igual a red. E aqui eu vou querer que ela tenha uma espessura de 3 também. E eu vou querer que seja do tipo 3. Então o LTY vai ser igual a 3. E aí eu vou dar o Ctrl Enter aqui e apareceu a linha aqui horizontal no 10. Para colocar um segmento de reta, eu utilizo o comando segments. E aí eu vou querer um segmento de reta que sai do ponto -4 e 4 e termina no ponto 4 e 20. E aí, quando eu dou o Ctrl Enter, aparece aqui o nosso segmento de reta.
Ou seja, ele sai do ponto menos 4 e 4 e vai até o 4 e o 20. Além de retas horizontais e verticais e segmentos de retas, a gente também pode colocar no nosso gráfico pontos e textos. Para isso, a gente utiliza o comando points e text. Vou criar um novo gráfico aqui para dar um exemplo melhor. Vou colocar aqui plot, no eixo X eu vou colocar a nossa variável X e no eixo Y eu vou colocar X ao cubo. O tipo do gráfico vai ser de linha, então eu coloco type igual, abre e fecho aspas, e coloco o L aqui dentro e dou Ctrl Enter. No canto inferior direito aqui, ele produziu esse gráfico aqui. Imagine que eu queira um ponto aqui no 0, 0, ou seja, onde o x é igual a 0 e o y é igual a 0. Para isso, eu utilizo o comando points. E eu vou colocar 0 e 0 aqui. Eu vou querer que esse ponto tenha o PCH igual a 19. PCH é a forma do marcador. E a cor dele vai ser igual a red. Eu coloco o red aqui. E ele vai ter o tamanho igual a 2. Então, eu vou colocar o sex igual a 2. E vou dar o Ctrl Enter. E está aqui o nosso primeiro ponto. Agora, imagine que eu queira 2 pontos. Eu queira um primeiro ponto onde o x é igual a menos 4 e o y é igual a 2. E um segundo ponto onde o x é igual a menos 99 e o y é igual a 50. Para fazer isso, eu vou colocar o comando points novamente. Eu vou colocar aqui C para criar um vetor. E aí eu vou colocar menos 4 e 2. E o nosso segundo ponto aqui vai ser também um vetor. E eu vou colocar aqui menos 99 e 50. O tamanho desse ponto vai ser 3. Ele vai ter cor azul. Então, col igual a blue. E o PCH vai ser diferente agora, vai ser igual a 4. E aí eu vou dar o Ctrl Enter. Então já me apareceu aqui os meus dois xizinhos aqui, azuis. Agora imagine que eu queira um texto. E esse texto ele vai estar no ponto onde x é igual a menos 2 e y é igual a 50. Então, para colocar um texto, eu utilizo o comando text. E aí ele vai estar no ponto onde x é igual a menos 2 e y é igual a 50. E aí o texto aqui, vou colocar entre aspas, e eu vou colocar aqui, abrir e fechar parênteses, menos 2 e 50. E eu dou o Ctrl Enter, e aqui apareceu o nosso texto no nosso gráfico. Vou ampliar, para ficar mais fácil de visualizar, e está aqui ó, o nosso texto, os dois xizinhos em azul, e aqui o nosso ponto no 0, 0. Sugiro que você faça na sua casa aí a modificação do título dos eixos aqui e coloque um título e um subtítulo no seu gráfico, conforme os comandos que eu mostrei no primeiro bloco. Outro gráfico bastante utilizado nas análises estatísticas é o scatter plot, ou gráfico de dispersão. Para dar exemplo de como se constrói um gráfico de dispersão no R, eu vou utilizar a biblioteca mtcars. Nessa biblioteca, a gente encontra dados sobre o consumo de combustível e as características do veículo. Então, aqui a gente vai utilizar essa primeira variável, milhas por galão, e a gente vai utilizar a sexta variável aqui, que é o peso do veículo. Então, para construir o nosso gráfico, primeiro a gente vai colocar aqui attach mtcars. Eu expliquei esse comando attach na aula de data frames. Eu estou deixando no card desse vídeo. Sugiro que veja. Após fazer isso, eu vou dar o Ctrl Enter. E pronto, carregou os dados aqui. Quem não tem essa biblioteca instalada, sugiro que utilize o comando install.packages. Abre e fecha aspas e coloca mtcars. Eu não vou instalar porque eu já tenho instalado aqui, então vou deixar como comentário.
Feito isso, a gente já pode criar o nosso scatter plot. Para isso, eu vou utilizar o comando plot. E aqui dentro eu vou passar o WT, que é o peso do veículo, e o MPG, que é as milhas por galão. Vou colocar o título aqui, vou chamar de scatter plot. E eu vou colocar no X-Label como sendo o peso do carro. E no Y-Label eu vou colocar milhas por galão. Vou dar um Enter aqui para jogar para a linha de baixo. E aqui eu vou colocar um PCH igual 19. Feito isso, eu vou dar o Ctrl Enter e está aqui o nosso primeiro scatter plot. Frequentemente, quando a gente faz scatter plot, a gente coloca uma linha de regressão nesse gráfico. Para fazer isso, a gente também utiliza o comando abeline. Aqui dentro do comando abeline, eu vou colocar LM de Linear Model e vou colocar MPG, TIL e WT. Essa linha vai ter a cor vermelha, então vou colocar col igual a red e vou dar o Ctrl Enter. E aqui no canto inferior direito já me apareceu a linha de regressão. Em aulas passadas aí eu ensinei a fazer regressão linear. Eu estou deixando esse vídeo no card aí, sugiro que assista. Outra linha que a gente frequentemente usa é a linha Lowes. Essa linha é uma ferramenta popular bastante utilizada na análise de regressão. E o que ela faz é criar uma linha suave aqui, através do gráfico, para ajudar a ver a relação entre as variáveis e prever a tendência. Essa linha Lowes é conhecida como suavização de peso local. Também já ouvi chamar de suavização de gráfico de dispersão localmente ponderada. Um nome bastante grande aí. Então, para fazer essa linha Lowes, eu vou colocar aqui Lines. E aqui dentro eu vou colocar Lowes. E aí eu vou colocar o WT e o MPG, que é o peso e as milhas por galão. E o col aqui eu vou colocar igual a blue. E vou dar o Ctrl Enter. E aqui ele fez nossa linha Lowes. Outro tipo gráfico bastante utilizado nas análises estatísticas é o histograma. Para fazer um histograma no R, eu utilizo o comando hist. Eu vou querer o histograma de uma variável aleatória normalmente distribuída com n igual a 10.000. Para fazer isso, eu vou colocar aqui arnorm e eu vou colocar 10.000 aqui dentro desse comando. Então, isso vai me gerar 10.000 variáveis aleatórias normalmente distribuídas. Esse histograma ele vai ter a cor igual a light green, um verde mais claro. Eu vou querer também que ele tenha um x-lim, ou seja, os limites do eixo x seja entre -6 e 6. Eu vou querer que esse histograma tenha um breaks igual a 60, ou seja, ele vai ter 60 barras. E o título desse histograma vai ser main igual a distribuição normal. Feito isso, eu vou dar o Ctrl Enter aqui e ele me gerou no canto inferior direito um histograma de frequência. Se eu quiser um histograma de probabilidade, basta eu colocar aqui o argumento probability equal true e dar o Ctrl Enter aqui. E aqui ele me mostra um histograma com a densidade da normal aqui. Sempre quando a gente faz um histograma, a gente quer comparar a densidade amostral com a densidade teórica. Nesse caso aqui, então, a gente vai comparar a densidade da normal teórica com a normal amostral aqui. Para fazer isso, a gente coloca o desenho da curva da densidade teórica aqui sobre esse histograma.
E no R a gente utiliza o comando curve para poder fazer isso. O que o comando curve faz é nada mais que desenhar uma curva correspondente a uma função. E nesse caso, a função que a gente vai utilizar é a função denorme, que é a função da densidade teórica da normal. E aqui dentro desse denorme a gente vai colocar um x. Feito isso, a gente vai colocar ed igual a t, para ele adicionar a nossa linha ao histograma aqui. Eu vou querer que essa linha tenha uma espessura igual a 3, então meu LWD vai ser igual a 3, e essa linha vai ter a cor vermelha, então col vai ser igual a red. E aí eu vou dar o Ctrl Enter. E aí ele adicionou a nossa linha ao histograma. Vou ampliar aqui, e aqui dá para ver melhor aqui o nosso histograma. Certamente, quando você faz algum trabalho, você já deve ter colocado em uma mesma janela gráfica múltiplos plots. Para fazer isso no R, a gente utiliza o comando par e a gente coloca mrow, e vai ser igual a um vetor. Então, se eu quiser colocar 4 gráficos em uma mesma janela, basta eu colocar 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas. Então, ele vai me colocar 2 gráficos na primeira linha e 2 gráficos na segunda linha. Vou dar o Ctrl Enter aqui e eu vou criar mais 4 plots. E eu vou adiantar o vídeo aqui para não ficar muito chato. Pronto, está criado aí os nossos 4 plots. Eu vou selecionar tudo e dar o Ctrl Enter. E está aqui no canto inferior direito nossos 4 plots com os títulos aqui. Para maximizar a janela sem utilizar o zoom aqui, eu posso colocar aqui em cima Windows e selecionar tudo e rodar. E aí ele já maximiza a janela automaticamente aqui. E tá aí os nossos 4 plots. Eu estou com esse gráfico aqui aberto e a gente nota que no eixo X o label é sigma e no eixo Y o label é mi. Só que desse jeito que está colocado aqui não está muito bonito. A gente frequentemente quer colocar o símbolo da letra grega sigma e o símbolo da letra grega mi aqui, ou qualquer outra expressão matemática que represente o que está sendo mostrado no gráfico. Para fazer isso, a gente usa o LaTeX junto com o R, ou seja, a gente pode formatar os X-Label e o Y-Label utilizando a linguagem LaTeX. Do mesmo modo que eu fiz aqui. Note que nesse plot eu coloquei aqui o eixo Y, o X-Label aqui como sigma e aqui como mi. E aqui em cima, no título, eu coloquei o símbolo do LaTeX. Então, a gente pode fazer isso no R utilizando uma biblioteca. Vamos lá no R, que isso vai ficar mais claro. Então, para criar aquele gráfico lá, eu vou criar primeiro nossa variável sigma. Ela vai ser uma sequência, e essa sequência vai de -10 até 10, pulando de 0.1 em 0.1. E depois eu vou criar nossa variável do eixo y, que vai ser nossa variável mi. E ela vai ser o seno de sigma. E aí eu vou selecionar as duas aqui, dar o Ctrl Enter e está criado lá nossas duas variáveis. Bom, o segundo passo então é importar a biblioteca que vai gerar os símbolos LaTeX para os nossos labels e títulos. Então, para isso, eu vou chamar a biblioteca LaTeX2exp e dar o Ctrl Enter aqui. Sugiro que quem não tenha essa biblioteca instalada, utilize o comando install package, abre e fecha aspas e coloca o nome da biblioteca aí.
Eu não vou instalar novamente, porque eu já tenho instalado aí. Feito isso, a gente vai utilizar então o comando plot para plotar o nosso gráfico. E aí no eixo X eu vou querer a variável sigma e no eixo Y eu vou querer a variável mi. Então vou colocar uma vírgula aqui, dar o Enter para pular para a linha de baixo, para ficar mais fácil de visualizar o código. E aí eu vou querer que esse gráfico seja do tipo de linha. Então eu coloco type igual a L. Vou colocar a vírgula aqui, pular para a linha de baixo. E aí a gente vai colocar o nosso título então. Então vou colocar aqui main, vai ser igual a... E eu coloco aqui text. Lembrando que o T e o X tem que estar em maiúsculo. E aí eu abro e fecho o parênteses e coloco as aspas. E aí eu vou colocar aqui, usando símbolos do... Aí eu vou colocar agora cifrão, para a gente fazer aquele símbolo do látex. E eu vou colocar 2 barras e escrever látex aqui. Lembrando que o L, o T e o X tem que estar em maiúsculo. E aí agora eu coloco aqui no R, fora do cifrão, obviamente. E está criado o nosso título. Agora eu vou colocar a vírgula aqui de novo, depois do parêntese. E dar um Enter para pular para a linha de baixo. E aí eu vou colocar o xlab. E esse xlab aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima. Colocar o text. Lembrando que o T e o X tem que estar em maiúsculo. E aí dentro desse argumento text, eu vou abrir e fechar aspas e colocar os 2 cifrão aí. E dentro desses cifrões, eu vou colocar barra, barra e escrever sigma. E aí está o nosso xlab criado. Agora, para criar o ylab, é semelhante. Coloco aqui ylab, text, abre e fecha o parêntese, coloco as aspas, coloco os 2 cifrões, barra, barra e escrevo mi. E agora a gente vai aumentar o tamanho dos rótulos dos eixos e dos labels dos eixos e também do título. Para isso a gente vai utilizar o sex também, sex com C. Então, para alterar o tamanho do título, eu utilizo sex.main. Eu vou colocar isso como sendo igual a 1.2. Para alterar o tamanho do label, eu utilizo o comando sex.lab e eu vou colocar como sendo igual a 1.5. E para alterar o tamanho do rótulo dos eixos, eu coloco sex.axis. E eu vou colocar também igual a 1.5. E agora eu dou o Ctrl Enter aqui e ele gera o nosso gráfico aqui. Note que agora está bem mais bonito aqui o rótulo dos eixos. E aqui em cima a gente tem o símbolo do látex. Vale ressaltar que no lugar aqui do sigma poderia ser colocado qualquer outra expressão matemática, utilizando a linguagem látex, obviamente. Na descrição desse vídeo eu estou deixando um link no qual você pode obter mais informações sobre o editor de texto látex. Bom, aliens, o que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje era isso. Se você gostou, já senta o dedo no like aí embaixo e até o próximo episódio da nossa saga incrível sobre plots no R.